Pílulas de Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 7. É 7 de março de 2025 e o tema de hoje é cuidado com a aparência. Quem está acompanhando essa série nesse mês de março sabe que nós estamos gravando Provérbios em pílulas. E a ideia é pegar o capítulo de Provérbios e dividir em pequenos trechos para pegarmos pequenos ensinamentos que possam ser aplicados na nossa vida. Então, prosseguindo, nós estamos na pílula 37, do capítulo 1 até o capítulo 6. Nós tiramos 36 pílulas, 36 pequenas lições. Então, aqui em Provérbios 7, quero compartilhar com vocês a mensagem de cuidado com a aparência. E a pílula 37 é: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu parente. Vamos ler os versículos 1 a 5. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. 2. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. 3. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. 4. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. 5. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Então eu coloquei aqui uma anotação: vide pílulas 3, 8, 9, 10 e 11. No capítulo 1, nós encontramos na pílula 3 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sempre fale com Ele todos os dias ao acordar. Diga a Deus: eu quero que a minha vida esteja com o Senhor e eu quero seguir os teus mandamentos. Isso é temor ao Senhor. É você colocar Deus em primeiro lugar. Nós falamos sobre isso no dia 1º de março, na pílula número 3. Quando você busca alcançar esse temor, é a pílula número 8, nós vimos as pílulas 8, 9, 10 e 11, quando estudamos Provérbios capítulo 2, no dia 2 de março. Nós vimos ali, na pílula 8, que quando você quer alcançar o temor ao Senhor, você deve inclinar os seus ouvidos para ouvir os mandamentos. E inclinar os ouvidos significa você ficar atento a tudo que está escrito na palavra. Segundo, você deve guardar no seu coração. Terceiro, você deve erguer a sua voz, clamando, pedindo a Deus que Deus dê a você sabedoria. 4. Você deve buscar, correr atrás do conhecimento a respeito de Deus, como se você estivesse buscando ouro e prata, como se você estivesse buscando tesouros escondidos. Se você seguir esses 4 passos, então você alcançará o temor ao Senhor. É isso que a pílula 8 fala. Depois que você faz tudo isso, você acha a sabedoria. E a sabedoria fica como seu tesouro. É o que está escrito na pílula 9, que também faz parte do capítulo 2, que nós estudamos no dia 2 de março. E quem recebe a sabedoria é aquele que é justo. Essa é a pílula 10. Quando nós escrevemos da pílula 10, nós dissemos ali que a palavra justo, para nós entendermos bem quem é o justo, nós devemos considerar uma roupa justa. A roupa justa, ela assume a mesma forma do corpo da pessoa que veste aquela roupa justa. Assim também o justo é aquele que medita tanto na palavra de Deus para aplicar na sua vida, que ele fica ajustado. A própria palavra passa, a pessoa passa a falar, a agir e fazer as suas coisas de acordo com a palavra, de tão ajustado, de tão colado que a pessoa fica com os mandamentos. Então, a sabedoria, ela é reservada para o justo, para aquele que medita e sempre se preocupa em fazer exatamente o que a palavra diz. E quem faz isso vai alcançar os benefícios da sabedoria, que é a pílula 11, e que nós já tratamos também
no dia 2 de março, quando estudamos Provérbios capítulo 2, e os benefícios da sabedoria são que ela vai guardar a sua vida, vai livrar você da mulher que é imoral, que é leviana, que usa palavras sedutoras, vai trazer a você um bom casamento, vai trazer a você uma vida de paz e de prosperidade. Tudo isso nós falamos quando meditamos em Provérbios capítulo 2. Então nós vemos que quando Provérbios capítulo 7 fala aqui no começo desses 5 versículos que nós acabamos de ler, que você deve obedecer às palavras e guardar no íntimo os mandamentos. No versículo 2 ali, nós vemos, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Fala, guarda os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Veja, a pupila dos nossos olhos está colada nos nossos olhos. Então, ele está fazendo referência a você ser justo, a você ler tanto os mandamentos que você guarda aquilo como a pupila dos seus olhos. O 3 fala assim: amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga para a sabedoria: você é a minha irmã, e chame o entendimento de você é meu parente. E é isso que vai te manter afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Aqui, esse versículo 5 está falando que com a sabedoria você vai ficar afastado da mulher imoral, da mulher leviana e de suas palavras sedutoras. Mas fazendo uma conexão desse texto com Provérbios, capítulo 2, que fala a respeito de ter o temor ao Senhor, de buscar a sabedoria, de achar a sabedoria, de ser justo e de receber os benefícios da sabedoria, a sabedoria vai manter você afastado de todo tipo de encrenca, problema, corrupção, situação negativa, situações ruins, circunstâncias perigosas, todo tipo de situação. Tendo sabedoria, você vai receber o livramento. E também vai receber o livramento da mulher imoral, da mulher leviana e das suas palavras, porque com a sabedoria você consegue prestar atenção no momento em que você faz, você que é solteiro, a escolha de uma mulher. E esse texto, ele se aplica também para você que é a mulher solteira, porque tendo sabedoria, você também presta atenção no homem que é imoral, daquele que faz elogios, usa palavras sedutoras, mas que na realidade não segue os mandamentos de Deus e quer, na verdade, apenas a destruição da sua vida. Essa aqui é a primeira parte. A pílula 37 é: trate a sabedoria como a sua irmã. Chame o entendimento de seu parente. Amarre nos seus dedos os conhecimentos. Essa história de amarrar aos dedos o conhecimento, tem algumas pessoas que fazem isso. Elas compram uma aliança, um anel, e elas escrevem, mandam gravar no anel Jesus, e elas colocam em um dos dedos. E sempre elas estão sendo tentadas a fazer alguma coisa errada, elas olham para aquela aliança e elas lembram: eu tenho um compromisso com Jesus. Algumas pessoas que são casadas fazem o seguinte: elas usam a aliança e junto com a aliança elas colocam mais uma, que é essa aliança com Jesus, para se lembrarem disso. Seja como for, você é livre para seguir essa ideia, ou pode pensar em alguma outra forma de você ter uma anotação, seja num bilhete que fique num post-it, que fique perto da parede do seu quarto, ou um aviso, um alerta no seu telefone celular, que lembre você, amarre aos seus dedos, que lembre você que você tem um compromisso com Deus. Mas tome a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu parente. E a pílula 38 é: cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Vamos ler aqui do versículo 6 até o versículo 27. Da janela de minha casa olhei através da grade. 7.
E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. 8. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. 9. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. 11. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. 12. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. 13. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. 14. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. 15. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. 16. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. 17. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. 18. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. 19. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Versículo 20. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. 22. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço. 23. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. 24. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. 25. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. 26. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. 27. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, nós vemos aqui nessa história uma mulher que era casada, que morava próximo ao palácio do rei Salomão, porque nós sabemos que quem escreveu esse capítulo 7 de Provérbios foi o rei Salomão. E o rei Salomão conta aqui que ele estava na janela do palácio, na janela da casa dele, e ele viu essa mulher. Pela leitura que nós fizemos, dá para perceber que Salomão via essa mulher, que ela fazia isso costumeiramente. Dá de entender que quando o marido dela viajava, ela saía, colocava uma roupa e ficava ora nas ruas e ora pelas praças. Até que um dia o rei Salomão viu que essa mulher fez, mais uma vez, as suas estratégias de se vestir como prostituta, colocar roupas chamativas. O texto fala que ela era espalhafatosa, ou seja, que ela chamava muita atenção e que ela foi e ela esperou o entardecer, quando já estava escurecendo, e olhou aquele jovem, foi atrás dele e o atraiu, e ele a seguiu sem maiores considerações. E Salomão termina esse capítulo dizendo que ele estava indo para o matadouro. Por que ele estava indo para o matadouro? Por que Salomão fala que essa mulher deixou muitas vítimas assim? Sempre que alguém que é jovem se deixa atrair por uma proposta dessas, ele vai cair uma vez nessa situação e ele vai sentir o prazer naquele momento. Isso vai gravar no cérebro dele um comando que é bom você ter prazer fazendo isso. Logo depois que ele sair dessa situação, ele vai voltar para a casa dele, vai dormir,
vai tomar o seu banho, vai descansar, mas no dia seguinte ele vai ficar se lembrando desse encontro que ele teve com essa mulher. E com uma mulher que é casada na casa de um outro homem. Então, quando ele sair pelas ruas, ele vai ficar olhando e vai se lembrar de mulheres que são parecidas com essa mulher com quem ele se deitou, e isso vai despertar no cérebro dele aquele desejo e aquele apetite, aquela vontade de fazer isso novamente. E isso vai disparar um comando nele, que vai fazê-lo até mesmo perder a vergonha e de repente fazer esse tipo de proposta, eventualmente para alguma outra mulher, dizendo que ele já fez isso, querendo multiplicar esse tipo de experiência. E quando a pessoa cai nesse vício, dificilmente ela consegue manter um casamento. Porque quando ela quer ser fiel no casamento, ela começa a ter aquela lembrança daquelas experiências. Tanto que Salomão conta aqui que essa mulher fazia isso várias vezes, ora nas ruas, ora nas praças. E Salomão termina o texto dizendo assim: o jovem não prestou atenção e ela já matou a muitos. Em outras palavras, ela deixou muitos viciados em fazer o caminho errado. Vamos aqui para os apontamentos desse texto. O primeiro aqui: a mulher parecia ser uma pessoa direita, mas na ausência do marido, ela se revelava outra pessoa. O segundo ponto aqui: não se impressione que existam líderes religiosos como pastores, bispos, obreiros e pessoas que se dizem cristãs, mas que são aparentemente santos na igreja e totalmente cheios de erros quando saem da porta para fora, pois o próprio Jesus disse que isso aconteceria já no tempo que estava aqui na terra. Outro ponto: essa mensagem chama a atenção para os solteiros, que devem estar bem atentos em relação à pessoa com quem irão namorar. Outro ponto: namoro foi feito para dar errado. Faça tudo para dar errado, porque é isso que dará a garantia de que seu relacionamento será verdadeiro. Tem muitas pessoas que, quando estão namorando, colocam a melhor roupa, investem todo o salário em lugares caros e não param para pensar em como é que vai ser a vida na realidade. E hoje, no meio dos que não são cristãos, se tornou muito comum jovens ficarem na casa dos pais e manterem relacionamento em locais que são locais de pecado. Vão em motéis para manter intimidade, ou às vezes tem até pais que são permissivos e dizem: pode fazer em casa que está tudo bem. Nós estamos vivendo num mundo que está caminhando para fora dos padrões bíblicos, para fora dos padrões que são cristãos. E existem até alguns que dizem assim: se eu estou só com uma pessoa, não existe problema nenhum nisso, porque eu não estou fazendo nada de errado. Na verdade, você está fazendo algo de errado e a multiplicação dos divórcios é um dado que comprova que isso é errado, que as pessoas estão ficando menos capazes de entender a importância do casamento. Como os namoros são permissivos, você fica com uma pessoa, tem a intimidade com ela e você fica na casa dos seus pais e você faz tudo o que você quer, e se alguma coisa, houve uma pequena discussão ou houve algum tipo de problema, você já fala: é só terminar. Isso tornou o mercado de relacionamentos um produto de consumo, como se você pudesse, tipo, comeu, não gostou, joga fora e está tudo certo. Mas as pessoas não são mercadorias. As pessoas não são produtos. E o fato de se tratar relacionamentos como se fosse produto, como mercado consumidor, faz com que filhos, crianças estejam sofrendo. Existem situações de gravidez precoce. A gravidez era inesperada. Saí, a mulher engravidou, e aí depois você tem várias pessoas dizendo: como é que eu faço? Porque eu não quero, alguns falam: eu não quero nem pagar a pensão.
E tudo isso cai em vários processos que tramitam em que existem coisas terríveis ali. Ah, eu só saí com ela uma vez e agora eu não quero assumir esse compromisso. Você que é mulher, que muitas vezes tem dúvidas sobre a sua autoestima e muitas vezes coloca roupas sensuais e vai na internet e tira essas fotos para conseguir curtidas e likes. Quando você faz isso, você está se diminuindo e você está atraindo pessoas para relacionamento que não vão trazer um relacionamento bom para você. A pessoa está prestando atenção no seu corpo, está prestando, dando like, curtindo, sem conhecer quem você é, sem mostrar que está preocupado com seus sentimentos, com as suas emoções. Então essa questão do namoro vale tanto para homens quanto para mulheres. Outro ponto aqui, preste atenção nas obras das pessoas, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos e não se deixe enganar pela aparência delas. Se a pessoa vive na igreja e toma uma atitude gritante, que é contra a palavra, não tenha dúvida de que a pessoa deve ficar longe de você. Não seja inocente de acreditar que só porque a pessoa frequenta a igreja, ela é boa. Jesus ensinou: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18. Já na época de Jesus, Jesus dizia isso. O diabo também se disfarça de anjo de luz, para enganar os que confiam em Deus e realizar a sua obra, que é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o seu coração, ele quer trancar você num vício que vai levá-lo à morte. Morte da sua vida sentimental, morte do seu relacionamento, morte do seu possível futuro abençoado e feliz com uma pessoa que você ame verdadeiramente. Ele quer destruir você. E ele, lamentavelmente, tem destruído muitas pessoas. Hoje é dia 7 de março, até sexta-feira hoje, nesse ano, e até 2 anos atrás estávamos terminando o feriado do Carnaval, que é um momento em que muitas pessoas se envolvem com pessoas. Quantas pessoas não engravidam de maneira indevida? Depois que engravidam, querem, buscam um aborto. Então, por que passar por tudo isso se você pode ser sábio, inteligente e encontrar um caminho melhor? Por isso, fique alerta para não ser enganado pelo diabo e destruído por ele. Outro ponto, se você considera que usar roupas com decotes, roupas apertadas, perfumes fortes que atraem a atenção de muita gente para você, repense suas atitudes, pois uma pessoa cristã sempre vai prezar por ser luz. E muitas mulheres gostam de chamar a atenção de muitas pessoas para si, acreditando que essa é a garantia de que estão bem, quando na verdade a mulher virtuosa, se você ler Provérbios 31, lá está escrito, é aquela mulher que é conhecida por ser empreendedora, generosa, de espírito voluntário, de boas obras, fiel ao seu marido. Então ela é fiel ao seu marido e que a quem ela dedica toda a sua atenção e que acorda cedo para liderar a sua própria casa. Ou seja, a mulher virtuosa é aquela que cuida dos seus negócios e que tem discrição e tem os seus olhos voltados para os seus filhos e para o seu marido. Esse é o texto de Provérbios, capítulo 31. Pedro ensinou em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 3 e 4, que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então ele está dizendo aqui, quando ele fala que o homem encoberto, ele está se referindo ao ser humano, que a mulher, que a beleza da mulher não esteja na roupa, no frisado dos cabelos,
no uso das joias, na compostura das vestes, mas que ela seja um ser humano que tem o seu coração coberto naquilo que é incorruptível, que é uma veste de um espírito manso, um espírito quieto. Quando fala aqui de espírito manso, precioso diante de Deus, fala de um espírito que é tranquilo e não tem aquela necessidade de ficar atraindo a atenção de várias e várias pessoas para si, para se autoafirmar. Você não precisa de vários homens te admirando e olhando para você. Você só precisa de um homem que verdadeiramente ame você e que esteja disposto a dar a vida pela sua vida. Porque é isso que a Bíblia fala a respeito dos maridos, que eles devem, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, dar a vida pela sua esposa. E para os solteiros, fica a orientação de observarem as redes sociais da mulher que pretende namorar, pois pelos frutos se conhece a árvore. Mateus capítulo 7, versículo 16. Se a mulher com quem querem se relacionar gosta de usar roupas provocantes, tem várias curtidas e likes e gosta de autoafirmação a partir disso, então amanhã você será um forte candidato à traição, pois esse comportamento atrai candidatos e mais candidatos para ela, né? Parece óbvio isso, mas há solteiros desavisados que inclusive curtem esses vídeos e ficam presos emocionalmente à aparência da mulher sedutora e que chama atenção com trajes decotados e colados no corpo. Consideram isso um ótimo critério para escolher uma mulher e não entendem que estão entrando num caixão e indo para a sepultura. O último ponto aqui é que pecado afasta a pessoa de Deus. Isaías capítulo 59, versículos 1 a 3 ensina que: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Versículo 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Verso 3: pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Então nós vemos que quando a pessoa toma atitudes que não agradam a Deus, aqui no texto que nós lemos, a mulher fala que ela pagou os votos dela. Então que ela estava como se ela dissesse assim: eu estou limpa diante de Deus. Então nós podemos agora ter esse relacionamento sem culpa nenhuma. Mas na verdade, o texto de Isaías 59 fala que se a pessoa comete pecados, como o pecado do adultério, especificamente do texto, Deus ficará longe da pessoa, porque ele nunca concorda com o pecado. Talvez você esteja muito apaixonado por alguma pessoa, não sei quem está assistindo esse vídeo, mas talvez você esteja passando por essa fase, mas repense em relação àquilo que você vê pelos seus olhos. Use a sua sabedoria e a sua inteligência, que é a pílula 37. O capítulo 7 de Provérbios começa com os versículos 1 a 5, dizendo para você buscar a sabedoria e o entendimento. E nós vimos ali que, relacionando o capítulo 7 com o capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. E com o capítulo 2, que você deve buscar a sabedoria, buscar ser justo, ou seja, colar os mandamentos a você, de tal maneira que você esteja completamente ajustado à palavra, porque assim você vai alcançar os benefícios da sabedoria, e os benefícios da sabedoria vão fazer com que você seja resistente em relação a olhar uma pessoa apenas pela aparência e pela sua sedução. Você vai ter força para dizer: isto é mal, isto me leva para a sepultura. E muitas pessoas nesse tempo têm caído na vida sentimental, indo para a sepultura. Muitas pessoas machucadas,
feridas, cheias de relacionamentos frustrados que receberam maus tratamentos de pessoas a quem se entregaram porque não prestaram atenção na sabedoria. Essa é a mensagem de Provérbios 7. Cuidado com a aparência. No namoro, mostre quem você é. Diga o que você diria, faça o que você faria para ver a reação da pessoa. Porque no dia a dia, aquela pessoa precisa saber realmente como aquele relacionamento será, para que não exista depois nenhuma acusação de que a propaganda foi enganosa. Você está entrando num relacionamento que vai impactar no seu futuro, vai impactar na sua família, vai impactar no seu coração e na sua vida emocional e psicológica. Então você precisa prestar atenção com relação a isso, porque isso vai influenciar nos seus estudos, na sua capacidade de produtividade no seu trabalho. Pessoas que têm problemas emocionais produzem menos e têm menos forças para os estudos. Tudo isso, e isso vai gerar o quê? Um prejuízo em relação à sua vida financeira. Porque muitas pessoas que estão emocionalmente abaladas entram no consumismo, estouram o cartão de crédito, fazem dívidas, porque elas querem se compensar. Então elas vão no mercado, vão nas lojas, compram bolsas, compram sapatos, os homens compram de repente um relógio, compram uma roupa, compram um tênis ou compram entram em financiamentos que não são bons para aquele momento em função da falta de equilíbrio e de controle emocional por questões sentimentais. O capítulo 7 de Provérbios é um alerta e um aviso para prestar atenção com relação a esse assunto. Deus ilumine a sua vida hoje, cada vez mais e mais. Amém.